Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, ambos da FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao ciclo Um Golpe de Estado faz 60 anos, revisitando 1964 em tempos de negacionismo historiográfico. As palestras têm por objetivo abordar o impacto que a interrupção da nossa democracia representou em diversas áreas da vida pública e intelectual do país, como a literatura, a cultura, o direito, a saúde, a historiografia, a ciência política, entre outras. Para isso, um conjunto de professores e pesquisadores qualificados aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada um dos temas aqui propostos. Hoje, teremos a honra de ouvir a palestra Constituição, Ditadura e Transição, proferida pela professora Eleonora Mesquita Ceia, da Faculdade Nacional de Direito da FRJ. Sem mais demora, passo a palavra à professora Eleonora Mesquita Ceia, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Muito obrigado, Eleonora. Muito obrigada, Victor. Vou cumprimentar todas as pessoas que nos assistem aqui no ao vivo e também a todas que vão nos assistir depois. Meu agradecimento aqui pelo convite. Estou eu própria acompanhando todo o ciclo desse curso, que está excelente, cada palestra mais enriquecedora que a outra. Eu espero aqui hoje também contribuir para esse conjunto de reflexões e também conversas sobre os 60 anos do golpe. Eu sou jurista de formação, me formei aqui pela Universidade do Estado do Rio, tenho formação em Direito Constitucional, mestrado e doutorado, e também em Teoria do Estado, sou professora da Faculdade Nacional de Direito da FRJ, e lá leciono exatamente as disciplinas de Teoria do Estado, que é uma disciplina de primeiro período, então de estudantes ingressantes, e também de controle de constitucionalidade, que é tema, inclusive, da minha tese de doutorado. E, tendo em vista disso, eu pensando aqui o que eu poderia trazer como ponto de reflexão dentro desse tema maior, que é os 60 anos do golpe, propus aos organizadores, e que foi bem aceito, fiquei bem contente, esse tema de entrelaçamento entre Constituição, democracia, ditadura e transição. Eu preparei uma breve exposição, realmente vocês vão ver que vai funcionar aqui essa exposição como um guia, exatamente para a gente entender alguns ciclos importantes, alguns acontecimentos, marcos históricos, e todo esse conjunto, essa exposição, exatamente para trazer aqui uma reflexão mais abrangente do papel do direito na consolidação da ordem constitucional autoritária pós-64, do regime civil-militar de 1964. Eu, quando converso com as minhas turmas lá na faculdade a respeito da nossa história constitucional recente, eu digo ali a redemocratização do final da década de 1980, eu atento a eles e também me coloco aqui como autoconsciente e disso, que quando a gente discute e estuda democracia, cidadania, Constituição hoje, o Brasil contemporâneo, de 2024, a gente tem uma exigência, enquanto juristas, já formados em formação, exatamente de trazer uma análise crítica da nossa memória constitucional, no sentido de revelar como o direito e também os seus agentes juristas, eles, de alguma forma, ou até de uma forma bem clara, incisiva, contribuíram para a consolidação do que é chamado na literatura de constitucionalismo autoritário, pós-64, e também a manutenção das suas práticas repressivas pós-transição. Então, eu tenho essa reflexão aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, através de uma estrutura bem básica para a gente ter
como norte aqui da nossa conversa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que dê certo, acho que dará, deixa eu ver. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Eu espero que sim. Sim, sim, está muito perfeito. Bem. Vou colocar só aqui em tela cheia que melhora. Pronto. Então, esse é o tema, Constituição, Ditadura e Transição. Eu tenho uma estrutura aqui para, exatamente como eu estava dizendo, nortear a nossa conversa, exatamente dividindo aqui a exposição em 3 partes. Primeiro, eu gostaria de falar, assim, até de forma breve, mas cuidadosa, sobre o que a literatura chama de constitucionalismo autoritário pós-64. Pode parecer até ambíguo, e de fato é essa conjunção desses 2 termos, constitucionalismo e autoritarismo, mas é exatamente por a explicação que eu vou avançar daqui a pouquinho, vocês compreendem, né, o porquê dessa ambivalência, dessa dualidade. Depois, vou me concentrar aqui numa análise da transição democrática, ali tendo como marco, né, principal a instituição da Assembleia Constituinte de 87 e de 88, e, por fim, gostaria, sim, de trazer o papel do Supremo Tribunal Federal, exatamente no período ditatorial, como também no período transicional à democracia. A minha escolha de trazer o Supremo é exatamente para realçar, isso eu farei, né, exatamente chama a atenção nesse aspecto, de que o Supremo Tribunal Federal ele se revela, sobretudo no momento transicional à democracia, como um ator central da vida política e jurídica do país, como ainda é, né? Então, é por isso que eu trago aqui certas reflexões acerca, então, desse órgão de cúpula do judiciário. Porém, esse percurso exatamente tem ali como vamos dizer assim, um principal propósito, é identificar de forma crítica o papel do direito e de juristas que contribuíram exatamente para a consolidação desse constitucionalismo autoritário, do regime civil-militar, e a perpetuação de determinadas práticas desse regime pós-período de redemocratização. Vejam, quando, e eu utilizo aqui bastante, né, até indiquei na bibliografia que eu utilizo até para construir essa breve exposição, um texto das professoras Vera Chueiri e também da Helena Câmara, da Federal do Paraná. E ambas, num texto sobre memória constitucional pós-64, elas qualificam exatamente a ordem constitucional do regime civil-militar como uma desordem, o des entre parênteses, né? Até um traço muito comum nesse texto delas, né? E o que elas estavam querendo dizer com isso, né? Exatamente que quando o golpe, né, se inicia, se tem ali já uma série de inconstitucionalidades, ou seja, uma série de ataques autoritários, violentos, conspiratórios contra a Constituição vigente à época, que era a Constituição de 1946, exatamente uma Constituição redemocratizante, né, que rompe com o regime do Estado Novo. Então, né, elas traçam muito bem e contextualizam muito bem no texto delas esse início, né, exatamente que faz com que a grande maioria, né, enfim, da literatura especializada qualifique exatamente como golpe e não uma revolução, a despeito de todas as iniciativas e tentativas, inclusive de juristas, como eu vou apontar aqui para vocês, de qualificar, enfim, né, o movimento ditatorial como uma revolução. Então, elas né, vão lá dizer, olha, o golpe ele se inicia exatamente já com aquele ataque constitucional de declarar vago, né, a presidência, exatamente ainda quando o presidente João Goulart ainda estava em território nacional, o presidente do Senado, ele declara vago o cargo de presidência e dá posse ao presidente da Câmara, à época, o Ranieri Mazzilli, né? Então, elas já ali denunciam, vejam, havia uma Constituição vigente e esse movimento inicial já tentava contra
à Constituição de 1946. E elas começam a traçar, isso é muito interessante no texto delas, ali ciclos políticos que vão explicar exatamente a construção dessa ordem constitucional autoritária da ditadura civil-militar. Por que é ambíguo, né, ali a combinação desses termos? Porque constitucionalismo, né, e a gente assim aprende, né, nos bancos da faculdade, é um movimento, a gente sempre qualifica ele como um movimento, seja de natureza política, seja de natureza filosófica, social, de limitação do poder do governante, do Estado, em defesa de direitos e liberdades fundamentais. Então, a junção do termo constitucionalismo com autoritarismo realmente causa ali, né, espanto, porque seria até uma certa contradição de termos. Porém, elas, né, e até uma outra referência que eu trago aqui para vocês, que eu também utilizei para a construção da minha exposição, que é um livro chamado História Constitucional Brasileira, do Leandro Barbosa, ambos, né, as duas autoras da Federal do Paraná e o Leandro Barbosa, eles vão, desde já, qualificar exatamente a ordem legal do regime como ambivalente, como apresentando ali uma dualidade. E elas explicam muito bem isso, trazendo aqui 3 momentos, né, o que elas chamam de 3 ciclos políticos da ditadura civil-militar na construção dessa ordem constitucional autoritária. O primeiro momento é um momento de preocupação inicial, de legitimar formalmente, juridicamente, o regime, né? E nesse período, né, que exatamente o marco jurídico a gente tem como o ato constitucional número 1, sendo aqui eu já, né, chamo a atenção que os atos institucionais foram ali os principais, sem dúvida nenhuma, instrumentos jurídicos de legitimação do regime. Então, nessa primeira fase, a preocupação era exatamente legitimar aquele movimento, né, ali qualificado pelos seus agentes como revolucionário. E aqui, nesse momento, a gente tem a contribuição central e efetiva de juristas, e eu destaco 2 deles, que elas próprias, né, e também o Leandro Barbosa destacam nos respectivos textos, que são o Francisco Campos e o Carlos Medeiros. Foram 2 juristas que, desde o início do regime, contribuíram para a elaboração do ato institucional número 1 e o ato institucional número 2. A tese da legalidade revolucionária, que é exatamente esse esforço de legitimar juridicamente, né, o processo revolucionário, né, segundo seus agentes, até fica conhecida na literatura como a doutrina Campos. E qual era a preocupação aqui? A primeira preocupação era qualificar o golpe como uma revolução. Então, era um movimento ali que se auto-legitima. E segundo, era exatamente legitimar por meio do direito, e aqui o direito trabalhando como instrumento de legitimação de uma ordem ditatorial, exatamente ali por meio da outorga dos atos institucionais. O preâmbulo do ato institucional número 1 é interessante ali a leitura histórica, né, e crítica dele, porque ele traz ali exatamente a base, o fundamento dessa doutrina de Francisco Campos, que vai lhe qualificar o golpe como um ato, né, como um movimento, melhor dizendo, revolucionário permanente, contínuo. E isso traz ali uma certa noção de paradoxo. Há um grande jurista da Federal de Minas Gerais, o Tomás Bustamante, que ele denuncia, né, como paradoxo da legalidade revolucionária. Porque, vejam, né, nesse momento inicial do golpe, né, quando baixam ali o ato institucional número 1, a doutrina Campos sendo revelada, qualificando o golpe como revolução contínua, permanente, ou seja, trazendo o próprio ato institucional como um ato normativo que derroga a Constituição vigente. A despeito disso tudo, havia uma Constituição vigente, né? E ela, né, como um todo, não foi derrogada, muito menos, enfim, revogada. Não se colocava essa questão de uma ruptura
específica, em dado momento histórico específico, de pôr abaixo a Constituição vigente, que representava toda a ordem constitucional anterior, e aí sim dar início do zero a uma nova ordem constitucional. Não, né? Havia divergências, né, entre os militares a respeito disso, de romper ou não romper? Sim, até o Leandro Barbosa ele descreve muito bem, né, essas divergências no livro dele. Porém, a corrente que venceu era exatamente de não trazer uma noção de ruptura. E isso contradiz até a própria ideia de revolução, né? Então, o que o Bustamante traz é essa ideia de paradoxo. Veja, havia a Constituição de 46, como a Constituição vigente, e a outorga de atos institucionais que alteravam a Constituição vigente, sem observar os seus procedimentos formais de alteração, e ali exatamente o qualificando como um processo revolucionário. Então, essa dualidade de continuidade de uma ordem constitucional anterior e atos institucionais que qualificavam, né, todo o movimento como revolucionário, se chocavam. Daí a gente entende até a ambivalência, né, da combinação desses termos, constitucionalismo autoritário. A segunda fase, né, que elas trazem, e realmente é uma fase extremamente importante para o regime, depois de se ter o cuidado de legitimar, né, ali pela via revolucionária. É importante dizer, o ato institucional número 2, no seu preâmbulo, além de qualificar o regime, né, como revolucionário, tiveram cuidado de o qualificar também esse regime, esse movimento revolucionário, como um poder constituinte originário. E aí que começa todo o imbróglio jurídico, que o STF, à época, não se posiciona, quer dizer, até se posiciona, que é a relação normativa entre a Constituição vigente, a Constituição de 46, e os atos normativos, os atos institucionais baixados pelo regime. Porque, vejam, qual seria a relação de hierarquia entre esses atos, né? E, novamente, os juristas, Francisco Campos e Carlos Medeiros, vão exatamente estabelecer a visão de que os atos institucionais são leis constitucionais temporárias e excepcionais. Exatamente ali, né, como uma forma, e aí vem outra ambivalência que eles utilizavam, né, o termo para restaurar a ordem política, social, né, ao país. Então, esses atos institucionais, sendo caracterizados, né, qualificados como leis constitucionais temporárias e excepcionais, prevaleciam sobre as normas da Constituição de 46 vigente. E o Supremo Tribunal Federal, desde o início do regime, não questionou isso. Muito pelo contrário, né? Eu sei que o meu último ponto é o papel do Supremo, mas vocês vão ver que eu vou já trazê-lo aqui, né? Exatamente ali na ordem, né, até aqui dos acontecimentos históricos. Exatamente não questionou a validade dos atos institucionais, qualificados, né, pelos juristas do regime como leis constitucionais temporárias excepcionais, e muito menos questionou a qualificação da revolução, do processo revolucionário, como poder constituinte originário, né, que nós sabemos que é exatamente o poder que dá origem a uma nova ordem constitucional, essa constituída por esses atos institucionais baixados unilateralmente, sem qualquer tipo de debate político, né, pelos outros poderes. Então, é que esse segundo momento da institucionalização do regime, após a preocupação inicial da sua legitimação jurídica, é exatamente dar continuidade ao regime. E aparece, então, é baixado o ato institucional número 2, em 1965. O ato institucional número 2 é muito estudado no direito porque ele traz uma reforma do judiciário. Ele é muito estudado porque é por meio desse AI número 2 que, por exemplo, a Justiça Federal é criada. Os juízes, né, que compunham a Justiça Federal, quando criada pelo AI número 2, eram nomeados pelo presidente da República. Havia ali também a previsão do aumento do número de desembargadores dos tribunais regionais federais
e do Superior Tribunal Militar, do STM. Inclusive, também previa o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui, né, a gente sempre tendo, né, esse movimento de captura, né, do órgão de cúpula do judiciário por regimes autoritários, né, isso até hoje é feito por variadas ordens autoritárias pelo mundo, né, um movimento que, no inglês, né, a gente denomina de packing, né, que seria ali a captura do judiciário pelo executivo, que exatamente ali, principalmente utilizado, é pelo aumento do número, né, de componentes do órgão de cúpula, aqui no nosso caso, do STF, havia 11 e sobe para 16. E esses 5 ministros nomeados à época do ato institucional número 2, obviamente, todos ali deputados, né, ou juristas alinhados ao regime, entre eles o próprio Carlos Medeiros, que assume exatamente nessa ocasião a cadeira como ministro do Supremo Tribunal Federal. Dentre tantas outras previsões de reforma do judiciário, a extensão da competência da justiça militar né, para julgar civis ali acusados de crimes contra a segurança, e a impossibilidade do ajuizamento de habeas corpus nesses casos. Então, vocês vejam que ali é um agravamento do regime, mas, sobretudo, uma preocupação de institucionalizar, né, os interesses políticos do regime dentro do próprio judiciário, né? Depois eu comento um pouco mais, né, ali, sobre a relação entre STF e o regime civil-militar. O terceiro ciclo é o de repressão, aqui realmente é, né, do agravamento da ditadura pela instituição do ato institucional número 5. Vejam, exatamente, né, idos de 1966, se começa a questionar, né, e depois, pronto, né, vista ali como, de fato, necessária a promulgação de uma nova Constituição. E a Constituição que veio, né, que a gente conhece, que é de 67, foi uma Constituição extremamente autoritária, né, outorgada, autoritária, suprimia direitos políticos, excluía da apreciação do judiciário exatamente atos, né, baseados nessa legislação extraordinária dos atos institucionais. Então, realmente foi ali uma Constituição completamente aversa à de 46, que tinha uma natureza democrática. E um ano depois da promulgação, da outorga da Constituição de 67, é baixado o AI número 5, né? Que aí a gente conhece muito bem, que é ali o recrudescimento da ditadura civil-militar, né, com supressão de liberdades fundamentais, com a possibilidade do Supremo Tribunal Federal suprimir liberdades, né, em caso ali de acusação por crime político. E aqui, nesse momento, a gente vê, inclusive, isso eu vou depois elaborar um pouco mais, uma mudança de relacionamento entre o STF e o regime. Se no início do regime, né, do golpe, havia ali uma certa, não um enfrentamento, né, a literatura muito pelo contrário, não chega a utilizar essa expressão, né, enfrentamento do Supremo ali frente ao regime, não, mas havia ali pontos de tensão, né, o Supremo no início do golpe negava ali certas atitudes do governo em relação, por exemplo, a prisões mantidas, né, ali com excesso de prazo, então concedia habeas corpus nesse sentido. Era um Supremo crítico à expansão da competência da justiça militar, mas quando vem em 68, né, o AI número 5, que é um instrumento até, né, por meio do qual houve a cassação do ministro Evandro Lins Silva, houve ali todo um instrumentário de coerção contra juízes, né, contra a magistratura, que a gente vê um recuo muito expressivo, né, do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Mas não só assim, por conta de comportamento, né, dado o agravamento do regime, mas muito por conta também da alteração legislativa, que veio já desde o ato institucional número 2, continuou com a Constituição de 67 e também
com o ato institucional número 5, e para, posteriormente, finalizar esse pacote repressivo com a emenda constitucional número 1 de 1969, que completamente remodelou, modificou a Constituição de 1967, né? Muitos até afirmando que se trata de uma nova Constituição, né? Que completamente derrogou a Constituição de 67. A emenda número 1 de 69, né, ela traz para o corpo da Constituição todos os atos institucionais anteriores, inclusive o AI-5. Então, a gente tem realmente ali um ápice, né, de agravamento de repressão política, inclusive contra o judiciário, né, exatamente nesse momento, nesse terceiro ciclo aqui de repressão do regime. Antes de passar, né, para o segundo tópico, né, aqui realmente, por meio da análise desses 3 ciclos políticos, só quero chamar a atenção disso, né, que as próprias autoras, a Chueri e a Câmara, né, ali atentam no artigo delas, né, como aqui foi decisiva a contribuição de juristas para, enfim, né, a consolidação, mas até para a própria construção da ordem constitucional autoritária, e como o direito, por meio de atos normativos, reformas constitucionais, outorgas de Constituição, né, contribuiu também para a consolidação da ditadura civil-militar. Vejam, o AI-5, ele tinha ali um período de vigência previsto de 10 anos, né? Então, em 78, é revogado, em 78 também toma posse Figueiredo, então a gente começa ali num processo, né, bem demorado, né, e lento ali de abertura política, e nesse ano já se começa um apelo, mas também, sim, né, uma movimentação de cunho popular em favor da anistia. Então, 78 é um ano muito importante, porque precede, né, ali a promulgação da Lei 6683 de 79, a Lei de Anistia, e traz aqui uma nota que também eu prezo muito quando, né, a gente resgata toda essa memória constitucional dos movimentos sociais e populares, né, nessa história constitucional recente brasileira. A Lei de Anistia, isso não é raro, né, de a gente ler em textos, inclusive de direito constitucional, ela representa um pacto social, né, um compromisso com a sociedade rumo à abertura política, porém, nesses textos aqui, que eu até utilizo como bibliografia para minha exposição, trazem ali uma perspectiva crítica em relação a essa visão. E por quê? Porque a lei de anistia, ela é óbvio, né? Houve todo o apelo popular, mas, ao final, foi um texto jurídico redigido entre os militares, né? Pelos gabinetes dos militares, e posto ali a aprovação de um Congresso que tinha a maioria aliada ao governo militar, ainda que foi ali uma aprovação apertada, né, muito apertada, mas era ali um Congresso realmente, né, ainda muito alinhado, a sua maioria, ali aos interesses do governo militar. E pior, não houve debate público nenhum a respeito da lei. Então, por isso, né, Chueri, Câmara, Leandro Barbosa, são muito críticos nessa visão muito difundida de que a lei de anistia foi ali realmente um instrumento, né, ali já de início de um processo de conciliação nacional. Muito pelo contrário, porque não houve participação da sociedade civil na elaboração dessa lei. Lei essa que nós sabemos que é altamente questionada, né, atualmente, né, já tendo sido, inclusive, objeto de debate acerca da sua compatibilidade com a ordem constitucional democrática de 88, e o Supremo Tribunal Federal, em 2010, dizendo que a lei, até o relator da ação, o ministro aposentado Eros Grau, dizendo que a lei de anistia, inclusive, fez parte, né, do poder constituinte originário de 87 a de 88, né, porque a emenda constitucional de 1985, que deu início
ao processo de estabelecimento de uma nova ordem constitucional, já incluiu o seu texto. E, portanto, o STF, em 2010, entendeu que não caberia declarar a incompatibilidade da lei de anistia, inclusive por ter sido um instrumento central para o processo de redemocratização brasileira. Então, por isso que é muito importante até essa leitura crítica desses autores que eu trago, dizendo que não foi bem assim, exatamente pela completa ausência de debate aberto com a sociedade civil a respeito dessa lei. Lei essa que a gente sabe é uma lei de autoanistia, né, uma lei que inclui agentes do Estado pelo cometimento de crimes conexos a crimes políticos. Crimes conexos a crimes políticos que são verdadeiros crimes comuns, né? Sequestro, estupro, ocultação de cadáver, que impede até hoje a responsabilização criminal, né, de pessoas que perpetraram crimes contra a humanidade, crimes contra direitos humanos aqui no direito brasileiro. Eu coloco aqui a lei de anistia como um marco da nossa transição à democracia, porque exatamente é isso, né? Toda a ambivalência dessa memória, né, que precisa ser resgatada de forma crítica, né, amplamente ali difundida como um instrumento de reconciliação, mas que efetivamente não foi debatido com a sociedade, né? E por isso tem que ser olhado extremamente com cuidado, né? A lei de anistia foi em 79, se inicia ali todo o processo de uma nova Constituição, houve todo aquele debate que o Leandro Barbosa traz, assim, uma descrição muito completa no livro dele sobre a discussão se deveria ser uma constituinte exclusiva, provisória, ou uma Assembleia Constituinte autônoma, eleita de forma popular, e essa última via que foi ali a vencedora. E em 86 tivemos eleições gerais para a Assembleia Constituinte, que exatamente coincidiu com a própria composição do Congresso Nacional, né? A Assembleia Constituinte, ela tinha ali mais de 550, né, componentes, eu creio que 559, muitos entre eles ainda aliados, né, ao regime civil-militar, e naquele momento, exatamente, se começou a discussão que tipo de justiça de transição a ser estabelecida para o Brasil, né? Justiça de transição é um tema que a gente estuda em direito, a gente também tem estudos em ciência política, né, em direito internacional, também muito discutido, que esse termo se refere a um conjunto de medidas tomadas por uma sociedade para enfrentar abusos, violências contra direitos humanos cometidos num passado recente. Há dois tipos de justiça de transição, basicamente. Uma justiça de transição de ruptura, que foi a escolhida em países como Argentina, Alemanha. Justiça de transição de ruptura é caracterizada, né, ali por, enfim, né, 3 vetores principais, eu diria. Uma política de verdade e memória muito forte, ali com instalação de museus, centros históricos, para que não haja o esquecimento das violações cometidas no passado, seria ali um eixo muito importante da justiça de ruptura. Segundo, a responsabilização criminal de pessoas envolvidas nas violações pretéritas. E terceiro, o que se chama de purga, né, que é exatamente a dissolução de instituições ligadas à ditadura passada, exatamente a purga, inclusive, de pessoas, seja juízes, enfim, né, funcionários públicos, políticos que participaram do regime ditatorial passado. Então, realmente traz essa ideia de romper, mas sem esquecer o passado ditatorial. Não foi a nossa escolha foi o segundo tipo de justiça de transição, que é a justiça de transição conciliatória, pactuada. E essa justiça de transição, que também foi ali adotada em outros países, como África do Sul, Espanha, né, em diferentes graus, né, a gente tem que ter esse cuidado conforme as suas peculiaridades, ela é caracterizada de forma muito reversa, né, a de ruptura. Então, não há a responsabilização criminal de agentes envolvidos nas violações passadas, exatamente por conta de promulgação de leis de anistia ampla e restrita, ou autoanistia,
política de memória incompleta, não forte, não robusta, e também uma política de esquecimento, de apagamento de luta armada, de esquecimento como um fator primordial para haver a conciliação nacional. E esse tipo de justiça de transição, pactuada, firmada na conciliação nacional, ela se reflete muito nos trabalhos da Assembleia Constituinte de 87 e de 88. Eu digo para vocês que eu faço questão de trazer essas ilustrações aqui, e eu explico isso daqui a pouquinho, né, para, de alguma forma, contrastar com o que eu vou expor agora, né? Sim, a Assembleia Nacional de 87 e de 88, a despeito da massiva participação popular, e eu, de fato, defendo isso, né? Enfim, isso foi inédito, né? Quando a gente ali resgata os momentos de transição constitucional no Brasil, né? De fato, houve uma expressiva participação de vários segmentos da sociedade civil, né? Seja o movimento sindicalista, seja a Igreja Católica, seja o movimento dos indígenas, seja o movimento das mulheres, ambientalistas, né? O movimento negro, o movimento de proteção das crianças e adolescentes. Sim, houve efetiva participação da sociedade civil, empresariado, né? Sim, Forças Armadas, né? Porque, né, eu disse há pouco, havia ainda muitos deputados ali ligados ao regime, participando da Assembleia, e todas essas forças políticas tinham ali um compromisso de fazer um pacto baseado nessa ideia de conciliação. Então, o esforço ali da Constituinte era produzir um texto que trouxesse, né, na medida ali do possível, todos os interesses, né, as preocupações, os direitos desses segmentos sociais. E por isso a gente tem a elaboração, ao final, do que a gente chama de uma Constituição analítica e eclética. Analítica porque é um texto constitucional extremamente extenso, para lá de 200 artigos, que circunda ali temas, né, desde valorização social do trabalho, a livre iniciativa, reforma agrária e mínima intervenção do Estado na economia. A gente vê que é um texto constitucional que reflete também ali interesses da Igreja, fala de casamento heteroafetivo, né, ali depois alterado, né, por mutação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no início do século XXI, mas sim, lá no bojo da Assembleia era o único casamento reconhecido, né, isso é influência, sim, da Igreja Católica, não fala de direitos reprodutivos das mulheres, ou seja, é um texto constitucional eclético, né, que vai ali desde interesses de movimentos dos trabalhadores, preocupações ecológicas, preocupações de mulheres em relação à igualdade de direitos, até interesses conservadores. Eu gosto sempre ali de ilustrar esse movimento híbrido ali como parte de um grande pacto, né, para a reconciliação nacional, na figura do artigo 142. O artigo 142 fala das Forças Armadas, né? Ele começa ali falando da estrutura das Forças Armadas, enfim, depois desce em detalhes. E o artigo 142, que foi exatamente um objeto de muito debate na Assembleia Constituinte, traz ali a permanência das Forças Armadas na nossa, né, vida política nacional, quando diz que as Forças Armadas podem ser convocadas, né, enfim, por iniciativa de qualquer um dos poderes, para a garantia da lei e da ordem. E essa expressão extremamente polissêmica, aberta, que faz com que, muito recentemente, tivéssemos ali interpretações defendidas por juristas de que as Forças Armadas, inclusive, poderiam retomar o seu papel moderador, ou seja, né, de resolver conflitos entre executivo, legislativo e judiciário. Isso não foi à toa na Assembleia Constituinte, né? Isso realmente foi um ponto ali de negociação, deixar essa possibilidade aberta
das Forças Armadas, que sempre foram presentes na nossa vida política, né, nacional, de retomarem a qualquer momento esse papel moderador entre as instituições. Ano passado, falando disso, eu lembro uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal de exatamente rejeitar essa interpretação como inconstitucional, né, de as Forças Armadas atuarem como forças moderadoras de qualquer conflito entre os poderes da República, né? Porém, mesmo assim, até dada a crise, né, de legitimidade do Supremo, né, em parte da sociedade, vemos, né, e aqui no meu campo do direito, a defesa dessa interpretação, exatamente devido, né, a essa expressão aberta, né, e bem, que comporta diferentes interpretações produzidas ali pela Assembleia Nacional Constituinte. Dentre outras tantas problemáticas em relação às Forças Armadas atuarem na segurança pública civil, né, aqui no Rio de Janeiro a gente experimenta isso volta e meia, por instituição de leis de garantia, da lei da ordem, trazendo aqui forças militares, agentes de forças armadas para atuar na segurança civil, né, o que traz todo um complexo de manutenção de práticas da ditadura civil-militar, como crime de desacato, né, como ali abusos na aplicação, né, da força policial, entre outros. Terminar, papel do Supremo, né? Eu estava comentando com vocês, né, no início do golpe, realmente havia ali uma composição, antes de ser alargada, né, pelo ato institucional número 2, havia uma composição do Supremo que não enfrentou, né, eu não utilizaria essa palavra, mas de alguma forma se opôs, né, principalmente ali deferindo ordem de habeas corpus a pessoas acusadas de crimes contra a segurança, né, mas, ao mesmo tempo, um Supremo, né, que desde o início não contestou a qualificação do regime como poder constituinte originário, não questionou ali a validade de hierarquia constitucional dos atos institucionais baixados pelo regime, né? Então, era uma relação ali de, vamos dizer, tensão. E depois, né, exatamente por essa tensão, veio o ato institucional número 2, como uma estratégia ali, diante de todas aquelas mudanças legislativas, de enquadrar o Supremo Tribunal Federal, que logrou, né, assim fazer, exatamente até precisamente por conta quando foi baixado o ato institucional número 5. Quando veio a transição à democracia, o Supremo Tribunal Federal, ele participa também dos bastidores da Constituinte, participa de uma forma bem ativa, ali num bojo, num anseio de querer ali ser protagonista da vida política nacional. E, portanto, né, e ali alegando que, enfim, né, toda ali, principalmente a importância do STF na sucessão de Tancredo Neves, dentre outros fatores, né, ou seja, um Supremo ali querendo, né, um lugar de destaque na nova Constituição de 1988. E assim foi feito. De fato, todo o desenho constitucional de 1988, né, ali confeccionado na transição democrática, traz ali o STF para o momento e para o lugar que ele assume hoje, de um ator central na vida política, econômica e social do país. E isso por meio de 3 elementos desse desenho constitucional de 88. Primeiro, né, e isso, claro, né, foi uma combinação ali, muito até propícia, né, favorável ao Supremo, exatamente o texto analítico da Constituição, né? A Constituição de 88, exatamente por ter sido produzida, né, por variadas forças políticas e sociais, tem no seu texto o tratamento, né, de quase todos os temas centrais da vida política, econômica e social do país. Né? Esgota ali temas desde direito político, direito do consumidor, herança, previdência. Então, hoje, praticamente, né, qualquer assunto é assunto constitucional. E isso, óbvio, né, sendo tema constitucional, pode ser levado à apreciação do STF. Quem pode levar à apreciação do STF? Antes de 88, era apenas ali o
Procurador-Geral da República, via direta, né? Procurador-Geral da República, que era nomeado pelo presidente da República, né? Continua sendo aqui, pelo menos hoje, né, após a sabatina do Senado Federal. Quando chega a ordem de 88, né, o número de órgãos, pessoas legitimadas para levar questões constitucionais para o Supremo tratar, aumenta, larga de forma demasiada. É partido político, são confederações sindicais, são entidades de classe de âmbito nacional, são governadores de estado, do Distrito Federal, presidente da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, são inúmeros temas de natureza constitucional e inúmeros agentes que podem levar esses temas para serem decididos pelo Supremo. Por meio de quais instrumentos? Antes de 88, basicamente 2, na via direta, e hoje é uma multiplicidade de ações que podem levar essas questões ao STF. Além da ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, nós temos a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nós temos a ação declaratória de constitucionalidade e temos, inclusive, uma ação que contesta omissões do legislativo a serem apreciadas pelo judiciário. Quando o legislativo ele não edita leis para efetivar direitos, pode sim o STF ser acionado para declarar, né, essa omissão, essa inércia inconstitucional e efetivar o direito fundamental ali antes prejudicado por essa inércia. Esse desenho constitucional que resultou no fenômeno que hoje nós denominamos de supremocracia, que é exatamente, né, o destaque, o relevo do Supremo Tribunal Federal em relação à presidência da República e em relação ao Congresso Nacional, que origina também tantos outros debates atuais de conflito entre os poderes que nós temos hoje na nossa democracia contemporânea. Bom, eu deixo o meu contato aqui, eu agradeço muito por vocês terem me escutado, espero que eu tenha despertado ali algumas questões, reflexões, e fico à vontade aqui para escutar vocês. Obrigada, Vitor. Bom, muito obrigado, Eleonora, pela sua brilhante conferência, palestra, foi muito esclarecedor, muitas coisas, foi muito claro, foi muito enriquecedor. Eu vou ler aqui os comentários, tem um comentário aqui do professor Elcio Cornelsen, que diz assim: a Constituição de 1946 era suficientemente protegida em termos jurídicos de ações golpistas, pensando de maneira ressonante, por exemplo, a Constituição da República de Weimar já possuía o germe ditatorial autoritário que a destruiria, sobretudo com o famigerado parágrafo 48 da lei emergencial. Posso responder? Muito obrigada, Elcio, claro, pela pergunta. Elcio, a Constituição de 46 era mais autoprotetiva, né, em relação a atentados, enfim, a investidas golpistas do que a Constituição de Weimar. Realmente era uma Constituição que se autoprotegia em termos de não ter ali a previsão de uma lei emergencial, previa ali mecanismos excepcionais, né, ali para conter instabilidades políticas, como intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, mas nada comparado ali à Constituição de Weimar, né? Era, de fato, ali uma Constituição democrática e todo um instrumentário excepcional para reagir a alguma investida antidemocrática era ali dentro de um desenho constitucional democrático. Então, eu não faria esse paralelo, muito pelo contrário, né, com a Constituição de Weimar. Muito bem. E uma segunda e última pergunta, Eleonora. Nós sabemos que nos últimos anos, né, houve uma tentativa de comissão da verdade, né, de estabelecimento de uma comissão da verdade. Essa comissão da verdade, você sabe se ela previa algum tipo de debate sobre esse final da ditadura, essa pactuada conciliatória, como você disse, e voltar para essa ideia de ruptura, quer dizer, como aconteceu na Argentina, por exemplo, de ver questões da memória, da responsabilização dos atores, agentes, etc.
Houve esse debate? Ou há esse Houve, debate? Não? sim, houve sim. No bojo da Comissão da Verdade, Victor, que bom que você lembrou, né? Foi ali realmente um momento muito importante, né, da nossa política transicional contínua. Houve o debate número 1 de revogação da lei de anistia, e coincide muito ali, né, ali, a Comissão da Verdade, a sua instauração, até a publicação dos seus relatórios, com todo esse movimento patrocinado pelo Conselho Federal da Ordem, de questionar o Supremo sobre a compatibilidade da lei de anistia com a Constituição de 88. Então, sim, assim, um ponto que foi muito discutido e levantado foi exatamente a não sustentação da vigência da lei de anistia, exatamente em nome de um direito completo, pleno, de memória e verdade, né? Então, todo ali um movimento a favor da responsabilização criminal, porque responsabilização civil até se logra, né? As famílias de desaparecidos, de vítimas do regime, conseguem, mas responsabilização criminal, não. Então, foi um ponto levantado, sim. E a Comissão da Verdade foi ali, tinha, bom, né, uma composição assim bem diversa, mas havia ali membros que eram bem críticos em relação à natureza conciliatória da nossa justiça de transição, mas qualificando mais a justiça de transição como um processo ainda incompleto, né, o que de fato principalmente na ausência ali de políticas de memória. Hoje, até foi no domingo agora, houve uma reportagem do jornal o Globo muito interessante, trazendo todo o movimento social aqui no Rio de Janeiro para, de uma vez por todas, ativar determinados lugares aqui no nosso estado como lugares de memória, né, de não esquecimento das violações durante a ditadura civil-militar, né, a Casa da Morte em Petrópolis, exatamente aqui também a sede do DOPS aqui no centro do Rio, até perto ali da Faculdade Nacional de Direito. Então, é ainda um processo, né, que é sempre muito ativado por movimentos sociais, sobretudo. E que papel você enxerga que nessa comissão teria, nesse horizonte, o STF, né? Nesse poder que você relatou aqui, que ganhou muito poder depois da Constituição de 88? Qual seria o papel? Ele é ativo, não ativo? Como é que é? Olha, vou responder assim, o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal em relação à justiça de transição no Brasil seria, né, nós temos um embargo, como se fosse um recurso do Conselho Federal da Ordem, dos Advogados do Brasil, para que o Supremo ele se manifeste novamente sobre a compatibilidade da lei de anistia com a Constituição de 88, sobretudo depois da condenação contra o Brasil da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente tem uma condenação internacional desse tribunal dizendo que a manutenção da lei de anistia no direito brasileiro contraria o pacto, o compromisso do Brasil frente à Convenção Americana de Direitos Humanos. E o Conselho Federal da Ordem exatamente demandou que o Supremo se manifestasse sobre a compatibilidade da lei de anistia depois dessa condenação. Porém, até hoje isso não foi feito, né? E isso tudo porque, pronto, a própria OAB pediu adiamento ali do pronunciamento do STF, mas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o que se entende que é uma resistência, né? Ali a pautar novamente esse tema, né? A voltar a discutir esse tema da lei de anistia, num papel constitucional à luz de todo o compromisso da prevalência dos direitos humanos, que inclui direito de memória e verdade, né, seria ali, porque ele já foi provocado, a gente sabe que o judiciário, né, só atua quando provocado, então ele já foi provocado, seria enfrentar novamente esse tema. E ali dado, né, o seu papel jurídico-normativo à luz da Constituição de 88, né, entendendo que a Constituição ela é viva. A Constituição de 2024 não é a de 1988, não é daquele momento, né? Ela se altera, ela se modifica, exatamente tendo como consideração e atenção como deve ter os anseios, as demandas, né, da própria sociedade civil. E hoje, né, o que se entende é que a demanda é que essa lei seja revista. Claro, um movimento que seria fundamental para a reconciliação como corpo social com memória, né, vivo também, né, que tem que rever seu passado para compreender seu presente. Bom, Eleonora, muito obrigado pela sua belíssima palestra.
foi brilhante, foi esclarecedora, realmente veio para enriquecer esse ciclo de conferências. Tá? Muito obrigado, muito Muito agradecido. obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.